Nada é mais fácil do que confundir a sabedoria de um sábio com a sua doutrina. Na ausência de qualquer compreensão da verdade, a descrição dessa compreensão feita por outrem é facilmente confundida com a própria verdade. O mundo é visto como separado porque a pessoa projeta nele o seu próprio estado de confusão e ignorância. Assim, em cada um de nós, opera a mente que observa as circunstâncias criadas por ela mesma. E de acordo com a natureza particular da expressão dessa mente nos indivíduos, são criados os ambientes que os envolvem. O homem olha para o mundo exterior para buscar sua salvação. Imagina que poderá encontrar felicidade ao possuir algumas de suas formas. Mas não poderá encontrar felicidade nessas formas se não a puder encontrar em sua própria mente, pois é a sua mente que faz as formas. O homem se apega às coisas na vã esperança de que elas possam permanecer imóveis e perfeitas. Ele não se reconcilia com o fato da mudança. Notar e lamentar a mudança mostra ao homem que ele próprio não está se movendo com o ritmo da vida. Trata-se, portanto, do princípio de controlar as coisas entrando em harmonia com elas, do domínio através da adaptação. Com os olhos focalizados no horizonte, não vemos o que está aos nossos pés. Quanto mais firmemente tentamos captar o momento, para manter uma sensação agradável ou definir algo de uma maneira que possa ser satisfatória para sempre, mais ilusório ele se torna. Costuma-se dizer que definir é matar. Se o vento parasse por um segundo para que pudéssemos capturá-lo, ele deixaria de ser vento. O mesmo é verdade em relação à vida. As coisas e os fatos estão perpetuamente se mudando e se movendo. Não podemos reter o momento presente e fazê-lo ficar conosco. Não podemos chamar de volta o passado ou manter para sempre uma sensação passageira de si. Se tentarmos fazê-lo, tudo o que teremos será uma recordação. A realidade não está mais lá e nenhuma satisfação pode ser encontrada nisso. Há teólogos e filósofos que mostram grande preocupação se alguém questiona suas ideias acerca do universo, pois imaginam que dentro dessas ideias estão incrustadas as verdades definitivas. E pensam que, se perderem essas ideias, perderão a verdade. A moralidade é valiosa quando for reconhecida como um meio para atingir um fim, é uma boa serva, mas um mestre terrível. Quando os homens a usam como serva, ela permite que se adaptem à sociedade, e que se misturem facilmente com seus companheiros, e mais especialmente, permite a liberdade para o desenvolvimento espiritual. Quando ela é o mestre, as pessoas tornam-se intolerantes e puras máquinas éticas convencionais. No momento em que compreende, absoluta e finalmente, que a vida não pode ser captada, ele a solta, percebendo num átimo de segundo que tolo ele tem sido ao tentar retê-la como se fosse sua. Assim, nesse momento, ele alcança a liberdade do espírito, pois compreende o sofrimento inerente à tentativa humana de guardar o vento numa caixa, de manter viva a vida sem deixar que ela viva. Temos todo o tipo de ideias construídas sobre nós que parecem inquestionáveis, óbvias. E nosso discurso as reflete. Suas frases mais comuns. Encare os fatos. Como se eles estivessem fora de você. Encare os fatos. Nosso senso comum tem sido fraudado. De uma forma que nos sentimos estrangeiros e alienígenas neste mundo, e isso é terrivelmente plausível, simplesmente porque fomos acostumados a isso. É a única razão. Você pode dizer que essa é a maneira que eu tenho que supor que a vida é. Eu sei que todo mundo supõe, mas isso não torna a afirmação verdadeira. Não necessariamente. E não é necessariamente assim. Então, quando você questionar essa suposição básica que permeia nossa cultura, você vai encontrar um novo tipo de senso comum. Se torna absolutamente óbvio para você que você é contínuo com o universo.